relação à atuação do senhor Sérgio Moro no Ministério Bolsonaro, há um agravamento com a proposta, o projeto que do popular já se deu o nome de pacote anticrime. Essas soluções não podem partir de um ataque às consequências. Esse projeto precisa de profundos estudos, consulta especialistas, as organizações que existem e que já tratam desse assunto. O ataque às origens, por exemplo, da distribuição de armas. O foco não pode ser no varejo do tráfico. Não se cogita a descriminalização das drogas como uma medida preventiva, porque descriminalizando se pode falar sobre o assunto, se pode educar. Outra questão, a questão investigativa como solução. Jaqueline Muniz, especialista no assunto, diz que as investigações sigilosas, discretas, dão muito mais resultado. Nesse contexto de violência e falta de perspectiva para os adolescentes, para a juventude das comunidades, para os setores mais pobres da população, surge o projeto controvertido, sequer pode ser chamado de projeto, considerado um pacote anticrime, exatamente da mesma figura Sérgio Moro. Projeto este que não ataca as causas, mas as consequências. Projeto que não define ou tenta apurar a origem das milícias, como conter as milícias, como eliminar a milícia dos setores de poder e interferência na sociedade, inclusive submetendo a população, onerando a população e influenciando significativamente no processo eleitoral. Um projeto que despreza os estudos existentes sobre o assunto, não houve especialistas, centra na punição, enfim, antidemocrático, como se o governante tivesse as soluções prontas para problemas complexos, que sequer faz uma diferenciação entre o tráfico e a milícia. Esse é o projeto em que esse ministro se sente na autoridade de ligar para o presidente da Câmara e pressioná-lo a votar, ainda que todas as críticas sejam feitas sobre o tal projeto. Pois é, o Brasil, ele tem uma taxa de feminicídio que é a quinta maior do mundo. Então nós temos 4,8 para 100 mulheres. Nós temos de 2003 a 2013 um crescimento de 54%, passando de 1.864 para 2.875. Então, em uma década, 190,9%. O que significa isso? E analisando esses dados, a maior parte, ela é de atos desse tipo, são cometidos por parceiros ou ex-parceiros. Num cenário como esse, em que um homem se sente dono do corpo da mulher e
esse aspecto de achar que o corpo da mulher pertence tanto para o trabalho doméstico ou quanto para a violência, nós temos um agravante. A reforma trabalhista, considerada por quem atua na área como deforma trabalhista, ela é perniciosa em todos os sentidos. Vejamos que o direito do trabalho tem como objeto de estudo a relação de emprego. A reforma trabalhista, ela vai exatamente mexer e praticamente eliminar a relação de emprego, quando ela flexibiliza, quando ela permite que empregadores e empregados possam negociar qualquer tipo de condição, qualquer tipo de característica para constituir o seu contrato de trabalho ou a sua relação de trabalho. Uma disciplina que perde o seu objeto de estudo, ela deixa de existir. Então, quem entende o que está acontecendo com o direito do trabalho sabe que o significado da reforma trabalhista é a precarização das condições do trabalho, perdas para o trabalhador que foram asseguradas pela CLT desde sua edição. Então, digamos que é um retrocesso de um século, no mínimo. Essa reforma vulnerabilizou ainda mais os trabalhadores. E essa relação, ela é tanto pior quanto mais vulnerável for o grupo. As mulheres que já são submetidas a um machismo, a uma tentativa de domínio do seu corpo, um acesso ao mercado de trabalho mais restritivo, com salários menores, pela necessidade do emprego, pela característica na maioria das vezes, ter responsabilidade sobre a guarda e a criação dos seus filhos, acaba aceitando condições piores ainda do que as condições do trabalhador homem. Junte-se a isso, a esse contexto muito ruim, essa conjuntura perversa para o direito do trabalho, junte-se agora à tentativa de reforma da Previdência, que devemos torcer pelo ambiente político que não existe, por essa crise institucional que nós pretendemos resolver, mas vamos torcer para que não tenha ambiente para a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, ela piora ainda mais a condição da mulher. Vamos torcer para que não tenha ambiente para a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência, ela piora ainda mais a condição da mulher.